Boa tarde, estamos aqui com o podcast Pod Raízes, o sentido da consciência negra, com a nossa participante Daniela Taveira, graduada em Pedagogia pela Unifasb e em Letras pela UNEB, especialista em Gestão Estratégica e Educacional, pós-graduada em Educação Inclusiva e em Literatura Contemporânea, que se formou na Academia de Direito na UFOB, além de atuar na docência, também é escritora de contos e poemas, com obras publicadas em 8 livros. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Para iniciarmos, professora, o que é a representatividade negra para a senhora? Explique isso de uma forma clara e concisa para que nós possamos entender. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite e dizer que estou muito feliz com o projeto de vocês. E eu acredito que essa oportunidade de participar de um podcast já exemplifica um pouco essa questão da representatividade. Então, a representatividade é você ter referências na sociedade da sua ancestralidade. E o que é ancestralidade, né? Qual é a minha ancestralidade? A minha ancestralidade é africana. Então, eu sou neta de uma mulher que teve trabalho análogo à escravidão, né? A minha bisavó foi uma pessoa escravizada. E é muito importante a gente tratar dessa questão, porque a maioria dos brasileiros, com certeza, tem essa parte da história parecida, que é a ancestralidade africana. Você acha que na nossa sociedade os negros eles estão sendo bem representados? Bem, na contemporaneidade, então, né, no atual momento, 2025, e há alguns anos, eu tenho observado que essa representatividade das pessoas negras, elas têm realmente sido bastante destacada. Porém, é algo recente, é algo muito novo, né, da história do nosso país. Então, dentro da minha experiência pessoal e profissional, durante anos da minha vida, eu não tive essas referências de pessoas negras ou de representatividade. Então, quando eu era criança, por exemplo, a minha referência de brinquedo era a boneca loira, né? Muito conhecida, inclusive, a Barbie. Nos comerciais de TV também, as atrizes de novela, dos filmes, os negros, eles sempre ocupavam espaços na mídia em funções de pouca representatividade. Então, nós não tínhamos jornalistas, escritores, modelos. Esse número ainda não era tão expressivo durante a minha formação. Certo. A senhora comentou aí sobre que houve a falta de representatividade na infância em relação aos brinquedos, a atrizes ali de novela. A senhora tem como falar como isso afeta na autoestima de pessoas negras? Sim, afeta profundamente. Inclusive, como, né, da minha experiência trazendo aqui para vocês, eu passei anos, né, alisando o cabelo. Então, na escola, por exemplo, o cabelo bonito era o cabelo liso. Hoje, nós temos muita opção, inclusive no mercado de cosméticos, e essas referências. E algo que é importante destacar, porque no momento estão lisos, né? Mas eu já passei por essa fase da transição, e com esses produtos nós temos as duas possibilidades. Então, hoje eu posso estar lisa, amanhã eu posso estar com dread, eu posso estar com trança, eu posso estar cacheada. E na minha época não tinha essa alternativa, essa questão de poder mudar a aparência, né? Eu costumo dizer que
a nossa forma de vestir, a nossa forma de nos arrumar diz muito sobre a nossa identidade. Então, se a minha referência era o fenótipo europeu, o que eu achava bonito? Eu achava bonito as mulheres de olhos verdes, eu achava bonito as meninas de pele clara. Então, quando eu me olhava no espelho, eu não me achava bonita. Eu passei, inclusive, anos sem ter fotos, registros fotográficos, e hoje eu tenho uma grande variação, né? Tanto em relação a estilo, quanto em relação a cabelo, e eu acho realmente que afeta bastante, porque você não se achar bonita, né? Você não se gostar, impacta também na formação da sua identidade. Além de ser uma mulher negra, uma escritora, né? Quero saber quando foi que houve esse despertamento, esse desejo por escrever livros, qual foi a idade? Bem, eu sempre gostei de escrever e aos 12 anos eu comecei a escrever poemas, então eu tenho centenas de textos engavetados, letras de música, eu sempre gostei de trabalhar com a rima mesmo. Porém, como a minha origem familiar também foi da periferia, nós nunca tivemos muitas condições, né, financeiras, eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Então, desde os 14 anos eu trabalho e estudo. E esses textos ficaram engavetados. Eu não imaginava alcançar a universidade, por exemplo. Inclusive, eu ingressei na primeira graduação por um incentivo de cotas, bem como na segunda graduação na Universidade do Estado da Bahia, também por meio de cotas, porque eu considero isso importante. E na universidade, eu tive a oportunidade de publicar um dos meus poemas. Então, o curso de letras ele foi meio que um divisor de águas, porque no momento que você publica um poema, você também conhece outros escritores, você também interage. É como no mundo do trabalho, né? Você faz aquele grupo e esse grupo ele começa a postar, a compartilhar. Então eu comecei a participar de vários editais. Então são editais de concursos, inclusive ano passado eu ganhei no concurso Sarau dos Pretos da UNEB, né? Com uma poesia chamada Heranças de uma Consciência. E foi muito importante para mim, porque o meu primeiro contato com uma escritora afro-brasileira foi na graduação em letras em 2017. Ou seja, eu passei toda a minha vida escolar sem ter lido nenhum livro de uma escritora, ou seja, mulher e negra. E essa escritora foi Conceição Evaristo. Então, a partir disso, eu comecei a me motivar cada vez mais a escrever. Professora, quais são as suas grandes referências no mundo da literatura? Bom, eu já até adiantei, né, a pergunta um pouquinho. Hoje, a minha grande referência é a Conceição Evaristo. Nós temos uma história de vida parecida, embora ela já seja uma idosa. Ela é super ativa no mundo acadêmico e no mundo da literatura e também na defesa de uma educação antirracista. Mas eu venho lendo outras escritoras que têm me influenciado bastante. Eu gostaria, porque isso dá uma aula, se eu for falar de Conceição Evaristo, ela me inspira tanto na parte da escrita, das metáforas, dos neologismos, né, que ela forma novas palavras, é bem interessante, mas no ano em que ela assumiu, né, ela foi eleita para a Academia Mineira de Letras, a primeira mulher negra, ela disse o seguinte no seu discurso, né? O importante não é ser o primeiro ou a primeira, o importante é abrir caminhos. Eu espero estar como ela, abrindo caminhos para estudantes, para outros escritores,
Então, aquele papel que a minha professora na UNEB fez, Dani, pega seu poema, vamos publicar. Hoje eu busco incentivar os meus alunos, principalmente as meninas, porque escrever para mim também é uma forma de expor meus sentimentos, mas de denúncia social. O próprio fato de eu publicar um livro já é uma ação contra esse sistema que infelizmente possui muito racismo, né? E muita desigualdade. Então nós vamos ter aí Carolina Maria de Jesus com Quarto de Despejo, nós vamos ter Maria Firmino dos Reis com a obra Úrsula, nós vamos ter as mais atuais, Jari Jarraz, Cristiane Sobral, Djamila Ribeiro, enfim. São várias mulheres pretas, afro-brasileiras que se destacam, que escrevem. E eu espero fazer a minha parte, né? Aqui na escola, na nossa cidade, na nossa região, promovendo essa literatura. E que os estudantes conheçam, que não sejam como eu, que fiquei tantos anos, né? Segregada da minha ancestralidade, da minha representatividade, da minha história. O Pod Raiz agradece a participação da nossa professora Daniela Taveira, que compartilhou a sua experiência com a gente. E é isso, pessoal. Até a próxima.